Queria saber do prefeito se a solicitação que foi feita ao governo federal para ajudar no aporte de respiradores chegou. O prefeito acho que está com uma dificuldadezinha. Está muito alto o retorno do prefeito. Vamos ver se a gente consegue vamos ver se ajusta lá, né, Joelson, para ele poder atender os nossos questionamentos. Dá para ouvir agora, prefeito? Acho que ele ainda não está nos ouvindo bem, Joelson. Vamos tentar... Dá para ouvir? Pronto. Então, a gente agora há pouco mostrou uma reportagem sobre a importância dos respiradores mecânicos para os pacientes que atingem um estado mais crítico. E eu pergunto ao senhor, como é que Teresina está equipada com esses respiradores? O governo federal já sinaliza com a ajuda desses equipamentos? A estratégia que está sendo adotada é de centralização das compras a nível do Ministério da Saúde e, posteriormente, com a distribuição pelo Ministério da Saúde para os estados para, na sequência, chegar até os municípios. Em relação a ventiladores, basicamente nós temos dois grandes fornecedores no Brasil, eles estão com todas as suas encomendas já devidamente ocupadas. E o que é mais preocupante é que grande parte desses componentes dos ventiladores são insumos chineses, que vêm do outro lado do mundo. Então, o que nós estamos conseguindo comprar são os ventiladores que estão ainda em estoques de alguns distribuidores. Então, várias pessoas estão fazendo contribuições e a Fundação também conseguiu comprar uma quantia significativa nessa semana, mas é uma questão temporária. A chegada em larga escala vai ser feita através do Ministério da Saúde, que está buscando fazer compras não apenas aqui no mercado nacional, como está no próprio mercado internacional. Agora, como essa pandemia existe em todo o globo, a capacidade de arrecadar, de conseguir esses fornecimentos, ela é bastante restrita. Perfeito. Vamos falar agora a respeito dos decretos que restringem as atividades econômicas. Em Parnaíba já foi tomada uma decisão de reabrir o comércio. O presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração, fez um pronunciamento onde estimulava a volta aos negócios e ao comércio. Aqui em Teresina, o senhor se posicionou contrário ao discurso do presidente. Mas o senhor já estuda a possibilidade de flexibilização das medidas? Olha, eu acho que nenhuma medida pode ser debatida sem que a gente entenda o contexto do que está acontecendo. Veja só, nós temos uma grave crise sanitária pela frente, nós já estamos dentro dela, o vírus já chegou em Teresina, já tem 9 casos confirmados, o vírus já provocou morte aqui do outro lado da Serra do Ibiapaba, então não é uma crisezinha qualquer, é coisa séria que pode abater grande parte da nossa população, se nós não fizermos nada. Então, os especialistas, eles dizem o quê? Ainda não existe o remédio, não existe a cura, também não existe a vacina, vai levar um tempo a ser desenvolvido. A única alternativa pregada pela literatura e pregada pela Organização Mundial de Saúde é o distanciamento social, é a quarentena. Então, é importante que a gente leve a sério aquilo que os médicos dizem, que os especialistas dizem. E essa é a posição da imensa maioria dos países civilizados no mundo. E essa era a posição do Ministério da Saúde até meados dessa semana. E foi em cima disso que os vários governadores, que os vários prefeitos tomaram as suas decisões nas últimas semanas, de fazer isolamento social. Porque todo mundo está fazendo isso, porque todas as autoridades, todos aqueles que estudam o tema, aconselham isso. Todas as outras alternativas que foram tentadas pelo mundo afora fracassaram. Muitas pessoas estão falando agora no tal de isolamento vertical. Pois bem, países como a Inglaterra, países como a Holanda, adotaram esse modelo. Nas primeiras mortes, logo no início da propagação da curva, esses países mudaram radicalmente a sua política e passaram para o isolamento, que é o isolamento horizontal, como eles gostam de falar. Então é necessário que a gente tenha a dimensão de que a única alternativa que nós temos para deter a velocidade de propagação desses vírus é o isolamento social, como nós estamos praticando. E é importante dizer que foi em cima dessa perspectiva que nós tomamos essas atitudes que são medidas restritivas. Agora, essas medidas restritivas, elas têm consequências sobre a vida da população. Nós sabemos, que até sou economista de formação, de profissão, nós entendemos que essas restrições levam à redução da atividade econômica, leva à queda de vendas, leva a desemprego, leva a muita dificuldade para as pessoas, leva até a fome. É por isso que nós estamos mobilizados para que o governo federal, que tem os instrumentais
competentes, garantido pela Constituição, que ele possa intervir e possa aquecer a economia para que a gente não sofra tanto. É importante dizer que as pessoas entendem que o crescimento, o problema econômico, a crise econômica aparece por conta das restrições administrativas. É importante dizer que isso não é verdade. A crise econômica é derivada do vírus, porque se não existirem medidas restritivas, se o vírus campear e se propagar, e assim as mortes se multiplicarem, as centenas, as milhares, não vai ter comércio também, porque os trabalhadores não irão para um trabalho onde eles serão infectados e irão morrer. Os clientes não irão para as lojas se eles souberem que nas lojas eles vão ser infectados e vão morrer. Então, a crise econômica é decorrente da crise sanitária, não é decorrente as medidas administrativas restritivas, esse local está sendo feito, esse isolamento social que está sendo feito, ele é uma necessidade para que nós possamos poupar vidas, que é a nossa missão nesse momento. Veja bem, economia, a gente sabe, os economistas sabem como fazer o aquecimento das economias, sabem que as políticas monetárias, as políticas fiscais, para aquecer uma economia, para fazer a economia voltar a crescer, para evitar a recessão, para evitar a depressão. Agora, os médicos não sabem como ressuscitar os mortos. Os médicos não sabem como ressuscitar aqueles que estão do outro lado, só Cristo. Então é necessário que a gente tenha consciência do momento que a gente está vivendo. Esse não é o momento de politizar nenhuma discussão. Fiz questão de dizer isso exatamente na semana passada, quando fui ao Palácio Karnak. Todas as autoridades têm que estar unidas em torno de uma estratégia em comum. E é isso que nós estamos fazendo. Naquilo que determinou a Organização Municipal de Saúde, aquilo que determinou até meados dessa semana o Ministério da Saúde, isso nós estamos trabalhando. Agora, nós não podemos, nessas crises que estão se aproximando, ser vítimas de uma crise da comunicação, onde as pessoas acreditam naquilo que vem no WhatsApp. Tem que consultar os especialistas, gente com credibilidade, que fale as coisas. Uma política pública, uma medida administrativa correta, não pode ser uma opinião pessoal do prefeito, não é uma opinião do Firmino. É uma política de Estado e todos nós temos que estar unidos em torno dessa bandeira. Então, o que nós entendemos é que nós não podemos, por enquanto, retirar essas medidas restritivas, porque nós estaríamos jogando a nossa população no escuro, nós estaríamos tomando uma atitude que colocaria em risco possível a vida de centenas, milhares de pessoas. Os cálculos que eu fiz no início, fiz questão de fazer esses cálculos para mostrar a gravidade do momento. Se nós não fizermos nada, aqui no Piauí somente nós poderemos ter 18 pessoas mortas. Isso tem que ser dito claramente. São nossos pais, nossas mães, nossos tios, nossos irmãos, amigos de igreja, companheiros de trabalho. Nós temos uma responsabilidade em relação a vidas. É necessário que a gente tenha consciência da gravidade do momento. E nesse momento, o mais importante, fiquem em casa. Fiquem em casa. Só deve sair aquelas pessoas que têm a necessidade, a essencialidade para que a gente possa sobreviver durante esse momento. Nós estamos tomando as providências necessárias para que nós possamos sair da escuridão. Veja só, a rigor, nós não sabemos como está a circulação do vírus no Brasil. Nós não sabemos como está a circulação do vírus no Piauí. Nós não sabemos como está a circulação do vírus em Teresina. Todos esses dados que estão sendo dados aí como se fosse placar de futebol, estão relacionados a exames feitos nos hospitais. São exames que são feitos naquelas pessoas que procuram os hospitais, que já vão numa situação grave. Então, é necessário que nós possamos, nesse momento, para que nós sabemos aonde a gente está pisando, saber em que terreno. Nós estamos no mundo escuro. Nós não sabemos exatamente onde é que está o vírus. Então, para que a gente saiba qual o próximo passo, a gente tem que clarear o caminho para saber se a gente está pisando em terra firme ou se a gente está pisando no buraco. É a mesma coisa quando a gente está no interior, no sítio, na fazenda, aí a gente tem lá o riacho para tomar o banho. A água está toda turva. A gente pula de cabeça, pode ter uma pedra lá dentro. Ou pode ser um buraco, ou pode ser um banho legal. Como é que a gente vai saber? Deixar a turbidez da água passar. A gente tem que clarear para saber o que tem lá no fundo.
deixar a areia assentar para saber o que tem lá no fundo. Então, nesse momento, o que é que significa trazer luzes a esse debate? Nesse momento, significa da necessidade de nós fazermos testes em massa para saber onde está passando esse vírus. Nós temos que rastrear. Sem isso, nós vamos estar no escuro. Se a gente, por acaso, decidir que nós vamos liberar as atividades econômicas de Teresina, se de repente no mês seguinte nós vamos ter 4.000 pessoas mortas, de quem vai ser a responsabilidade? De quem vai ser a responsabilidade, pergunto eu. Então é necessário quem tenha prudência, porque nós estamos tratando com vidas. Vamos ter juízo nesse momento. Acabei de ver agora há pouco um depoimento do prefeito de Milão. Há um mês atrás, ele fez uma campanha me dizendo: Milão não para. Milão fez VT bonito, com música bonita, mostrando o povo de Milão não parando, fazendo a cidade crescer. Ele foi à televisão hoje pedir desculpas, porque Milão já é o terceiro polo de coronavírus na Itália, e milhares de pessoas estão infectadas, centenas já estão morrendo. Então, nós não podemos cometer esse mesmo erro, só podemos dar um passo. Nós estamos tratando de vida, só podemos dar um passo sabendo aonde nós vamos pisar. E nós hoje não sabemos onde é que estamos pisando. Então temos que fazer teste em massa para clarear todo esse processo. A crise econômica está se abatendo, está chegando na porta de todos nós. Mas as nossas autoridades centrais lá de Brasília já começaram a trabalhar. Ontem foi aprovado no Congresso o auxílio emergencial no valor de R$ 600 para todos os autônomos do Brasil, todas aquelas pessoas que não estão recebendo seguro-desemprego ou que não estão recebendo BPC. Até as famílias que recebem o Bolsa Família vão receber R$ 600. E as mães, que são chefes de família, vão receber R$ 1.200. Nós esperamos que esse processo seja feito o mais rápido possível, para que nós possamos enfrentar a crise social, para que nós possamos enfrentar a crise econômica. Eu digo sempre, fazer aquecer a economia, os economistas sabem, é jogar liquidez para que as empresas tenham capital de giro, possam pagar suas contas, jogar liquidez para que as empresas possam pagar os seus empregados. Isso cabe ao Banco Central e às autoridades econômicas. Agora, do outro lado, cabe também ao governo federal injetar dinheiro para os mais vulneráveis, para aqueles que estão precisando de ajuda, porque senão vai ter muita fome, vai ter muito desespero. Enquanto isso, a prefeitura, enquanto não chega esse dinheiro do governo federal, a prefeitura começa um projeto chamado Teresina Solidária. Nós estamos comprando e vamos entregar a partir da próxima semana 44.000 cestas básicas para entregar às famílias daquelas crianças que estudam na rede municipal e que fazem parte do projeto Bolsa Escola. E vamos também iniciar um projeto, estamos iniciando esse Teresina Solidário, um trabalho de doação de cestas básicas. A prefeitura começa com 10.000 cestas básicas, trabalhando junto com a Igreja Católica, com as igrejas evangélicas, com os clubes de serviço, para que nós possamos vamos chegar a 100.000 cestas, para atender especialmente aquelas famílias que mais precisam nesse exato momento da cidade de Teresina nas próximas semanas. O senhor estava falando na destinação das cestas básicas para os alunos da rede municipal de ensino, que estão com as aulas suspensas, e vão ser destinados para aqueles pais que estão inscritos no cadastro do Bolsa Família. E ainda nesse cuidado com a população mais vulnerável em época de crise, qual é a assistência que está sendo dada aos moradores de rua? Nós temos que fazer uma meia-culpa. Na semana passada, quando houve o fechamento da prefeitura, quando foi determinado o fechamento da prefeitura, também a prefeitura está trabalhando só nos serviços extremamente essenciais. Nós não houve uma avaliação correta em relação a projetos de moradores de rua, porque nós não antevemos que o problema cresceria. O que é que aconteceu? Como as pessoas não estão mais circulando no centro, como não tem mais atividade comercial no centro, os moradores de rua, muitos deles tinham a seu ganha-pão com a doação dos transeuntes. Então, isso acabou. Então, aumentou muito o desespero, aumentou muito a necessidade por parte dos moradores. Então, a prefeitura está com todos, a partir de hoje, está com todos os seus programas abertos e intensificando a questão do albergue, da moradia, assim como também a prefeitura está com a sua assistência à saúde, com consultório na rua, assim como também nós vamos ter a distribuição de cestas básicas. Estamos trabalhando com a Fazenda da Paz, lá com o Célio, para que nós possamos abrir o restaurante popular, especialmente para os moradores de rua. Então, estamos trabalhando para retomar e para
corrigir esse erro, que foi um erro da prefeitura. Então eu assumo a culpa, assumo o erro e peço desculpas em cima desse erro. Porque a prefeitura, ela rapidamente tinha que reduzir seu nível de atividade. Então foram muitas decisões tomadas pelo prefeito, pelos vários secretários, pelos vários gestores, e obviamente que quando se toma muitas decisões, erros são cometidos, e a gente pede desculpa pelo erro cometido. Perfeito. Existe a possibilidade de que um novo decreto possa ampliar a quantidade de serviços considerados essenciais que possam ser abertos nos próximos dias? Alguns outros serviços que possam vir a funcionar? Qual é a lógica desse isolamento horizontal, disso que nós estamos praticando? Basicamente, é evitar a cidade, ela reduzir ao seu mínimo as suas atividades sociais e as suas atividades econômicas. Então, na semana passada, ela foi gradativamente parando. E nessa semana, ela precisa estar parada no seu mínimo. Que mínimo é esse? O mínimo para que nós possamos sobreviver esse período. Aquelas atividades que garantam que a gente possa se alimentar, que a gente possa respirar, que a gente possa superar toda essa travessia. São vários, e o decreto que formaliza essa ideia, o que é que ele diz? Está tudo suspenso, o licenciamento para essas atividades econômicas, de comércio, de indústria, de prestação de serviço, está suspenso. Quais são as exceções? São aquelas exceções que são serviços essenciais, para que a gente possa sobreviver, para que nós possamos ainda ter uma cidade funcionando. Serviços como segurança pública, serviços como saúde, no meio dessa crise sanitária, a saúde tem que estar aberta. Serviços como a limpeza pública, enfim, aquilo que é o mínimo e mínimo, supermercados, farmácias, padarias, para que nós possamos estar sobrevivendo no meio dessa crise. Então, foi baixado esse decreto no sábado. Então, nessa semana, nós vimos várias críticas a algumas questões que eram essenciais e que não entraram. Então, nós estamos avaliando, e amanhã de manhã nós vamos avaliar justamente isso. Se, eventualmente, alguns setores que são essenciais não foram colocados no decreto. Por exemplo, padarias estão permitidas. Mas essa semana eu vi um caso de uma loja que vende produtos de panificação que não estava permitido pelo decreto. Então, a cadeia de quem trabalha para alimentação, essa cadeia tem que ser preservada. Então, quem faz o pão na padaria, ele precisa de farinha de trigo, ele precisa do fermento, ele precisa do ovo. Se não tem fermento, como é que vai ter pão? Então, a gente tem que permitir também que aquelas lojas que trabalham, aqueles empreendimentos que fornecem a farinha, que fornecem o fermento, que eles estejam abertos para que a gente possa continuar a ter pão na cidade. Então, essa é a lógica. Da mesma forma, na educação, na saúde. Na saúde, quem fornece, a empresa terceirizada que fornece para o seu serviço para a saúde, a empresa que fornece, que cuida da manutenção do ar-condicionado da saúde, a mecânica que faz a manutenção das ambulâncias. Então, essa cadeia dos serviços essenciais precisa ser preservada. Por exemplo, a mecânica que cuida das viaturas da Polícia Militar. Faz sentido a mecânica estar fechada? Nós temos tido aqui, por exemplo, a borracharia para recuperar o pneu do carro da polícia. Então, tem que estar aberta a borracharia. Então, são serviços essenciais que, se eventualmente não foram colocados no decreto na semana passada, nós vamos fazer uma análise crítica, estamos fazendo essa análise crítica para que amanhã a gente possa corrigir alguns pontos. Agora, o espírito é de fechar tudo e só funcionar aquilo que é essencial. Nós não estamos mudando de espírito. É bom deixar claro para que não haja falso entendimento. A conversa no meio dessa crise, ela tem que ser reta, direta, concreta. A gente não pode estar com duas palavras, com duas posições. Só tem uma. Da parte do prefeito da cidade de Teresina, essa é a nossa posição. Sou prefeito pela 4ª vez, esse é o nosso último ano na frente da prefeitura, e a prefeitura e a cidade de Teresina me conhece, sabe que eu levo muito a sério a responsabilidade de ser prefeito de uma cidade de mais de 860 mil habitantes. Nosso futuro depende de muitas decisões que eu tenho a responsabilidade de tomar. Então, saibam todos os teresinenses que, nesse momento, a nossa conduta ela não tem dois lados, não tem conversinha fiada. No meio da crise, nós temos que ter uma posição única, tem que ter uma posição sóbria, uma posição direta. E essa conversa que a gente tem que continuar a ter durante toda essa travessia, também depois. Então, vamos enfrentar tudo isso, mas vamos sair do outro lado
vamos sair mais pobre, com mais dívida, mas vamos sair vivos do outro lado, que esse é o nosso objetivo, sairmos vivos do outro lado. Isso foi uma frase que o presidente da Argentina levou para toda a sua população. A gente, o que é material, mais na frente a gente repõe. Agora, a vida a gente não tem como repor. Então, prioridade para o enfrentamento da crise sanitária. Hoje, o grande entendimento do mundo, olha, eu falo aqui da economia mais liberal do mundo, que é a americana, que é administrada com um presidente que é de direita, que é o Donald Trump. O que é que eles fizeram lá essa semana? Todos os estados estão com shutdown, que é o isolamento. Eu morei lá num estado chamado Illinois. Nessa semana eu vi um vídeo do governador de Illinois de 1 hora e 5 minutos. Justamente, na semana passada, eles comunicando o shutdown, esse isolamento, né, essa quarentena para toda a população de Illinois. Então, é o que o mundo civilizado está fazendo, porque é baseado em evidências científicas empíricas. É necessário quem tenha essa consciência, não é opinião, eu acho isso, eu acho. Quem tem que achar é quem estudou para isso, para achar as evidências na epidemiologia, tudo que está acontecendo. Não é um economista, não é um jornalista. É por isso que essa semana, esse fim de semana, meu caro Joelson, eu vou fazer uma coisa diferente. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrevistar os médicos. Eu vou virar jornalista, me desculpe o sindicato, se eu vou descumprir alguma regra de vocês. Eu vou virar jornalista para entrevistar os médicos para que eles possam falar a verdade, a verdade científica, e não os boatos, esses fake news que vivem passando por aí. Não essas falsas informações, falsas premissas que são jogadas aos montes nas mídias sociais e que tem muita gente que termina acreditando. Isso pode colocar em risco a nossa estratégia e pode colocar em risco muitas vidas. A falta de boa informação pode colocar em risco muitas vidas. Então, nós queremos evitar isso e vamos ouvir os médicos. Vou virar jornalista agora nesses próximos dias. A gente aqui também só ouve fonte oficial, ouve médico e só fonte oficial aqui na Cidade Verde. Agora, eu queria voltar a uma fala sua. O senhor falou que era importante testar várias pessoas para isolar essas pessoas infectadas. E eu pergunto ao senhor, nós temos testes suficientes aqui em Teresina? Bom, a respeito dessa necessidade de testes. Vamos lá, prefeito. A rigor, o Brasil não tem. O Ministério da Saúde está prometendo trazer para o Brasil 10 milhões, fornecer para os estados 10 milhões de testes. Ele tem liberado isso a conta-gota porque não tem. Então, tem liberado 100, 200, 2 mil, 1.000, mas isso aí está sendo aplicado tão somente naqueles pacientes que já estão internados e nos profissionais de saúde, que é razoabilíssimo. Então, nós, em larga escala, nós não sabemos onde é que está circulando o vírus. Essa que é a escuridão. Nós não sabemos onde é que está o vírus. Nós não sabemos se o vírus está circulando no interior do Piauí, nós não sabemos se ele está circulando em Parnaíba, nós não sabemos se ele está circulando em Teresina. Pode ser que não tenha nenhuma circulação relevante e que seja fácil, através de algum tipo de isolamento, nós resolvermos. A Coreia do Sul, ela diminuiu estupidamente a propagação do vírus fazendo testagem em massa. Eles estavam preparados e fizeram essa testagem em massa e, através do isolamento posterior, eles conseguiram dar um bom exemplo de combate a esse vírus. Então, infelizmente, as nossas instituições sanitárias não nos prepararam a tempo para que a gente pudesse fazer essa testagem em massa. Nós esperamos que o Ministério, nas próximas semanas, possa enviar esses testes para que a gente possa saber o que está acontecendo. Porque hoje a gente está trabalhando no escuro. A gente não sabe onde está pisando. Por não saber onde estamos pisando, por estarmos tratando com a vida das pessoas, porque a gente tem a obrigação de cuidar das pessoas, independente da faixa etária, temos essa obrigação, nós temos que dar um passo a cada vez, nós temos que dar um passo com muita responsabilidade, nós temos que ser prevenidos para evitar mortes. Então, essa é a nossa opinião. Quer dizer, nós estamos trabalhando, esperando os exames, os testes do Ministério da Saúde, estamos buscando no mercado privado alternativas. Né? Nesse momento tem muitas alternativas e até, tecnicamente, algumas são viáveis, outras não, mas nós estamos mobilizados para buscar sair dessa cegueira, sair dessa turbidez que no momento nós estamos e que nos leva a ter uma posição bastante precavida.
Prefeito, para a gente ir encerrando, muita gente se pergunta sobre duas questões. O pagamento de impostos, os prazos para isso, como é que a Prefeitura está administrando esse assunto, e outro, pagamento do funcionalismo. Existe aquela preocupação de que a arrecadação menor possa trazer prejuízos a esse calendário. Existe essa discussão interna nas finanças aí? Antes de falar da questão de tributos, da questão de funcionalismo, falaria um pouco continuaria a falar um pouco sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos. Nessa semana, o presidente da República, o Congresso Nacional americano, aprovou uma ajuda de 2 trilhões de dólares. Porque nunca na história deles houve uma ajuda assim tão significativa, 2 trilhões de dólares. Alguma coisa hoje com o dólar 5, são 10 trilhões de reais. Pessoal, é difícil imaginar o que é que tanto dinheiro é esse para o governo, para dar de auxílio às empresas e às pessoas jurídicas e às pessoas físicas. O que é que eles estão fazendo? O Banco Central Americano está garantindo a liquidez do sistema. Todas as empresas, através dos bancos, elas podem vender os seus créditos para o Banco Central, para a Autoridade Monetária Central. Ou seja, se uma empresa olha, suponha, eu fui na loja, fiz um crediário para a televisão, estou devendo lá R$1.000 da televisão que eu comprei. Aí a loja sabe, olha, o Firmino lá não vai pagar esses R$1.000. O Firmino está em dúvida e tal, eu acho que ele não vem pagar. Ora, se a loja não receber o dinheiro, como é que ela vai pagar seus fornecedores, como é que ela vai pagar seus trabalhadores? Então, aí a loja, olha, não tenho dinheiro para pagar, o que é que eu faço? Vai no banco e o Banco Central compra esse dinheiro, compra esse título, esse direito, injeta dinheiro para a loja passa a ter os R$1.000. E com esses recursos, a loja com esse capital de giro, a loja pode fazer seu giro, pagar sua folha, pagar seus fornecedores, e a economia não para. E do outro lado, eles injetaram o dinheiro, sabe para quem? Para aquelas pessoas mais vulneráveis. Olha, estamos falando da economia mais liberal do planeta, aquela economia, do planeta não, exagero, mas mais liberal do mundo desenvolvido, que é a economia americana. Injetaram o dinheiro para quem? Para os desempregados, $1.200 para cada um dos desempregados, e com mais $500 por cada criança na família. Por que isso? Porque é um gesto de alívio da dor dessa camada da população mais castigada pela crise. E, ao mesmo tempo, essa população é a população que vai consumir toda essa renda. Consumindo toda essa renda, o que vai acontecer? Vai manter um nível de atividade mínimo na economia. Então, a economia mais liberal dos países desenvolvidos tomou essas atitudes radicais, drásticas, que chegam a quase 10% do PIB americano. Então, nós temos que entrar também com essa estratégia. Temos que entrar com essa estratégia para que a economia não sofra tanto e que as pessoas não sofram tanto e que as empresas não quebrem, não cheguem à falência. É necessário destacar isso. Eu estou vendo que muitas pessoas não estão vendo a floresta, estão vendo apenas a árvore. É necessário que nós possamos ver o todo para saber como nós devemos nos comportar naquele nosso quadrado, aonde nós estamos pisando ou não. Em relação à questão dos impostos, o ISS é o imposto sobre prestação de serviço. Então, se está havendo a prestação de serviço, haja também o pagamento do imposto. É uma coisa natural. Vai cair o ISS porque a prestação de serviço também caiu. Agora, em relação ao IPTU, o que é que nós fizemos? Olha, o IPTU está prorrogado, definidamente, mas na frente nós vamos dizer que é a data da nova cota única do IPTU. Mas se você puder pagar, pague, porque a Prefeitura está precisando. Nós vamos sofrer muito com essa crise, a arrecadação começa a paralisar, vai cair ICMS, vai cair fundo, vai cair ISS, vai cair tudo. Então a Prefeitura vai necessitar desses recursos para que a gente possa enfrentar os problemas sociais na cidade de Teresina, enquanto não chega essa grande ajuda que nós estamos esperando do governo federal. E é importante também dizer para os servidores, a Prefeitura está trabalhando, minimizando todos os gastos, também aí tem que economizar para priorizar o pagamento de pessoal. Então, nós estamos trabalhando, essa folha desse mês de março está garantida, a folha do mês de abril está garantida. Agora, nós não somos isentos nem imunes à crise, mas na frente, eventualmente, nós vamos cair. Então, para que isso não aconteça, é exatamente por isso que nós estamos dependendo das ações do poder central.
que sejam efetivas, apropriadas para o momento, que tenham intensidade necessária para fazer a economia girar e, portanto, que nós possamos ter o mínimo de normalidade econômica nesse país. Uma responsabilidade grande para todos os gestores, não apenas aqueles que estão nas prefeituras, para os governadores estaduais, como também para quem está lá no Planalto Central. As decisões apropriadas, elas podem minimizar o dano dessas crises, mas ela pode também potencializar o dano. Então é necessário muita prudência, muita racionalidade e muita sabedoria, né? Que Deus possa iluminar todos os gestores nesse momento que a nossa população precisa, que possa iluminar os nossos governadores, nossos prefeitos, que possa iluminar também o nosso presidente da República, especialmente os seus ministros da Saúde e o ministro da Economia. Obrigado, prefeito de Teresina. Firmino Filho, muito obrigado. Pois não, prefeito. Vou fazer um marketing pessoal aqui, não é bem pessoal, amanhã, às 10 horas, nós vamos estar nas mídias sociais fazendo entrevista com o doutor Marcelo Martins, já está confirmada. Marcelo Martins é um importante médico da nossa cidade, grande formação intelectual e acadêmica, e acredito que ele vai ter coisas importantes, né, para contar sobre todos nós acerca dessa crise sanitária que todos nós estamos vivendo. Então, um abraço, parabéns à Cidade Verde por esse compromisso com a qualidade da informação. Nós estamos num momento muito grave e, infelizmente, muita coisa nessa mídia social, muita informação ruim está circulando. Então, a Cidade Verde, ela se destaca, né, por esse trabalho, por esse verdadeiro processo de lapidação, né, da informação que vocês têm. Então, parabéns pelo trabalho, e a cidade precisa, de fato, de comunicações de qualidade como aquela que vocês fazem. Parabéns. Muito obrigado, prefeito Firmino Filho, pela entrevista e também pelos elogios. Obrigado, prefeito, que gentilmente nos atendeu aí. Cláudia Brandão. Pois não, Cláudia. Ele citou a necessidade, que é uma necessidade do mundo inteiro, de testar. Aliás, essa foi a recomendação do presidente da Organização Mundial de Saúde: testar, testar e testar, para saber qual é o tamanho da propagação do vírus e isolar essas pessoas. E aí eu perguntei para ele: Teresina tem número de testes suficientes? Não tem, como o restante do país. A Universidade Federal do Piauí entrou para colaborar nessa campanha de enfrentamento ao coronavírus, Joelson, e cedeu para o Laboratório Central 2 equipamentos de qPCR, que é para aumentar a capacidade de testes do novo coronavírus. Segundo a Universidade Federal do Piauí, vai triplicar a capacidade de diagnósticos com a cessão desses 2 equipamentos ao Laboratório Central. A Universidade Federal do Piauí também está fabricando álcool em gel para distribuir para os hospitais, aquela máscara, luva e até a máscara especial que chamam de face shield. É aquela máscara que lembra aquelas usadas pelos soldadores, né? Sim. Ela tem uma espécie de acrílico que cobre o rosto do profissional todo. Então, são as diversas instituições e entidades se unindo para ajudar no combate a essa doença, né?